Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 75 até a 71. Falei ao contrário, né? De 71 a 75. São 5 sessões aí, tá bom? Hoje vamos estudar a sessão 71. Essa revelação aqui, ela foi dada a Joseph Smith e a Sid Higdon, justamente quando eles estavam fazendo um trabalho de tradução da Bíblia, estudando ali, fazendo as interpretações, tá bom? Então eles estavam fazendo esse trabalho e o Senhor deu essa revelação. Na verdade, muitas das revelações aqui dentro de Doutrina e Convênio era quando eles estavam trabalhando dentro das Escrituras, fazendo um trabalho de tradução. A maioria das revelações em Doutrina e Convênio é quando Joseph Smith estava traduzindo o livro de Mórmon ou trabalhando na tradução da Bíblia. Isso tem um significado enorme para nós, que significa que quando nós estamos estudando as Escrituras, né, analisando as Escrituras, nós recebemos mais revelação, tá bom? Então isso é muito importante. Então, conforme eu falei, Joseph Smith e Sid Higdon estavam trabalhando na tradução da Bíblia, e aí então eles recebem essa revelação aqui, que vai interromper o trabalho deles de tradução, porque eles vão ter que sair em missão. Tá bom? Essa revelação vai falar para Joseph Smith e Sid Higdon saírem em missão para pregar o evangelho. Aqui o contexto histórico é esse, que aquele que havia apostatado, né, era Ezarbuk e Heider, né, se eu não me engano o nome ali, eles haviam apostatado da igreja e Ezarbuk estava publicando coisas contra Joseph Smith, contra a igreja, e estava ganhando proporções grandes ali, impedindo o trabalho do Senhor, as pessoas a entrar na igreja, né? Impedindo o trabalho das pessoas, impedindo o trabalho de crescimento da igreja. É isso que eu queria compartilhar. E por conta dessas cartas, então o Senhor fala para eles pararem na tradução e irem pregar o evangelho. Então vamos ver o que nós podemos aprender aqui. Logo aqui no manual do Vem Segue-me diz assim, ó: o que devemos fazer nesses casos, embora não haja uma resposta certa para todas as situações? Bom, ele está falando no caso de pessoas que estão falando contra a igreja, e a gente vê muito isso, né? Pessoas falando contra, pessoas que não têm a mínima ideia realmente do que está falando, nem estudou o assunto, só estão repetindo o que outras pessoas disseram, colocando as suas próprias interpretações, colocando, tirando frases de dentro do contexto e assim por diante. O que nós devemos fazer? Então, aqui no próprio manual fala que não existe uma resposta para todas as situações, porque é o Espírito que vai nos guiar, tá bom? Mas espero que essa sessão aqui, a sessão 71, possa esclarecer alguns pontos para nós, né? Porque alguns, né, podem até dizer assim, Deus, ele quer testemunhas, ele não precisa de advogados. É verdade, Deus, ele não precisa de advogados, ele quer que nós possamos testemunhar. Então, na menor da hipótese, né, o que nós podemos fazer, até mesmo se nós não tivermos argumento, porque somos novos na igreja ou não estamos inteirados daquele assunto, é prestar o nosso testemunho daquilo que a gente sabe que é verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vamos ver a revelação aqui. Doutrina e Convênios, seção 71, versículo 1 e 2, diz assim: eis que assim vos diz o Senhor, a meus servos, Joseph Smith Jr. e a Sid Higdon, que em verdade chegará a hora em que é necessário e conveniente que abrais a boca, para proclamar o meu evangelho e as coisas do reino, expondo os seus mistérios pelas Escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dado, sim, segundo minha vontade. Em verdade vos digo, pregai por algum tempo ao mundo, nas regiões circunvizinhas e também nas igrejas, até que vos sejas indicado. Esse até que seja indicado, ele falou, até que eu fale para, né? As pessoas hoje em dia, quando fazem a missão, tem um tempo já determinado, né? As sisters ali, um ano e meio, né? Os elders, os rapazes, 2 anos, mas já é um tempo determinado. Aqui o Senhor falou, você vai pregar até eu indicar que não vai, que tá bom, né? Então eles iriam sair nessa missão e por isso eles param então o trabalho de tradução e vai fazer. Aqui tem um grande ensinamento para nós. Então, contra
aqueles argumentos, aquelas coisas que estavam falando contra a igreja, né, Ezra Book estava publicando, qual é o melhor remédio, né, para contra-ataques contra o evangelho? O melhor remédio, né, é a pregação do evangelho. Muitas vezes a gente não tem que falar contra o que a pessoa está falando, mas prestar um testemunho do princípio que ela está ensinando errado. Por exemplo, a pessoa pode falar, na sua igreja não acredito em Jesus Cristo, né? Não é uma igreja cristã. Nós podemos ensinar sobre o sacramento, que toda semana nós tomamos o sacramento, ensinamos sobre Jesus Cristo. Então é oportunidade de ensinar um princípio também. Então o melhor remédio aqui, né, quando o Senhor estava vendo a oposição ao evangelho crescendo, o remédio foi pregar o evangelho. Chamou aqui Joseph Smith e Sig Heil para pregarem o evangelho. Continuando aqui, ó, versículo 3 e 4. Em verdade, esta é uma missão temporária que vos dou. Portanto, trabalhai na minha vinha, chamai os habitantes da terra e testificai e preparai o caminho para os mandamentos e revelações que hão de vir. Versículo 5 e 6 aqui. Ora, eis que isso é a sabedoria, e aquele que lê, que aprenda e também receba, pois o que recebe será dado mais abundantemente, sim, poder. Então ele colocou aqui, aquele que ler, ele vai compreender, e aquele que compreender, ele vai receber mais, por meio do Espírito, então ele vai entender muito mais a mensagem. E ao receber mais a mensagem, né, vamos ter mais informação, maior testemunho, e por isso vamos ter mais poder. E aqui então no versículo 7 e o 8, ele fala sobre fazer um debate, né? Chamar os inimigos ali para fazer um debate, tá bom? Então vamos ver aqui como que é. Versículos 7 e 8. Portanto, confundi vossos inimigos, convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular. E se fordes fiéis, a vergonha deles será manifestada. Portanto, que exponham eles os seus fortes argumentos contra o Senhor. Então, aqui o Senhor pede para que eles desafiem os inimigos ali para um debate. Tanto faz em público, né? Naquela época acontecia muito, né? Armava ali como se fosse um lugar mais alto, chamava nas praças ali, e aí as pessoas faziam o debate, as pessoas amavam ver esses debates aí em público, tá bom? Então ele estava convidando a fazer, o Senhor falando para convidar os inimigos para fazer o debate, e no caso aqui é Ezra Book, né? Aqui diz que era Ezra Book e Hyder, tá bom? Eu vou ler exatamente o que está aqui no contexto, né, do livro Revelação em Contexto, que é a história, né, por trás da revelação aqui, ó. Diz assim, ó. Apesar de Sid Hignon desafiar Ezra Book e Hyder para um debate público, então a gente vê aqui que Sid Hignon, ele segue a risco que o Senhor falou. Vou convidar eles então para um debate público aqui, né? E eles recusaram, talvez por conhecerem a reputação de Higdon, né, como um ardente argumentador. Higdon pregou em Ohio e outros lugares, refutando as alegações de Book. Apesar das cartas de Book terem desacelerado o trabalho missionário, esse efeito durou pouco tempo. Então veja que quando eles colocaram em prática o que o Senhor falou, né, de a pregação do evangelho, isso acabou durando um pouco. O Ezra Book não quis, né, fazer o debate com Sid Higdon, porque ele conhecia Sid Higdon, e não só porque Sid Higdon ele era um bom orador em debates, né? Diz que ele fazia bons debates, que ele conseguia vencer, assim, vamos colocar dessa maneira, os debates, né? Mas eu acredito que Ezra Book não foi porque ele não estava com a verdade. Ele, nas cartas que ele publicava no jornal, ele via que ele exagerava e que ele mentia algumas coisas. Então, como ele não estava com a verdade, ele se amedrontou aí, né, no caso, né, porque Ezra Book também já havia sido um missionário da igreja, e antes disso ele era um pregador da metodista, desculpa. Então ele tinha também bastante conhecimento, mas como nesse ponto aqui, que ele estava criticando a igreja, ele não estava com a verdade, ele foge, né, desse debate aqui.
Então, o Sid Rigno, ele sai, né, de lugar em lugar pregando contra os argumentos que havia sido feito ali por Ezra Book, tá bom? E aí, então, o que aconteceu? A hostilidade diminuiu. A pregação do evangelho venceu aqui, né, esses argumentos, tá bom? Agora, eu queria compartilhar aqui com vocês rapidinho essa questão, né? Eu coloquei aqui, ó, debater é diferente de contender. O que é um debate? Um debate aqui que o senhor está falando não é discutir com as pessoas, é debater no campo das ideias, debater dentro dos princípios, porque o que está certo, o que não está certo. Então, coloque aqui, como o senhor falou, traga os seus fortes argumentos que eu vou lhe mostrar a verdade. Porque às vezes a pessoa tem um forte argumento, mas não está amparado dentro das escrituras, ou às vezes se está amparado, foi uma interpretação errônea que a pessoa fez ali da escritura, tá bom? Então, é essa questão aqui, debater é no campo da ideia, então isso não é errado, né? A gente argumentar, falar por que nós cremos, né, dessa maneira, da onde veio esse princípio, por que nós ensinamos e acreditamos, então isso é um debate, tá bom? Agora, o que não dá para fazer é contender, porque o espírito de discórdia, se você está fazendo um debate com discordância, não discordância no campo das ideias, porque isso é saudável, mas com o espírito de briga, de discórdia, já era. O espírito do Senhor não vai estar naquele debate, nem mesmo para o lado daquele que está com a verdade, porque o espírito da discórdia não é de Deus, né? Veja só o que diz aqui, ó, o próprio Jesus Cristo disse lá em 3º Nef 11:29. Pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contender um com os outros. Então, essa discórdia aqui é quando a pessoa passa a atacar a outra pessoa e não falar do argumento ou falar do princípio em si. Ele começa a atacar a pessoa, você é burro, né? Veja que é um ataque pessoal à pessoa e não está dentro do campo das ideias. Você está falando que está errado, mas de onde você tirou isso? Qual é a sua ideia? Ele tem que mostrar outra história. Ele acredita sim, porque essa escritura mostra isso. Mas essa escritura, olha o contexto dela, né? Como que é? Está falando de outra coisa. Você está interpretando, está pegando um versículo isoladamente e colocando a sua interpretação. Veja o contexto histórico aqui. Então, isso é argumentar, tá bom? Agora, ataque a pessoa, aí já vira, como falou aqui, contenda, tá bom? Vamos lá, o versículo 9 aqui de Doutrina e Convênio 71 diz assim: em verdade, assim diz o Senhor, arma alguma que se forme contra vós prosperará. Isso é muito importante, né? Que arma alguma poderia prosperar contra a igreja. Então, o que Ezra Book estava fazendo de publicar coisas contra a igreja, contra a diocese, não iria prosperar. A gente viu que durou pouco tempo e aí já reverteu aqui a situação, tá bom? Então, é importante dizer também que esses materiais contra a igreja acabam surtindo um efeito em pessoas, né, que não buscam a verdade por si só, preferem acreditar em outros. Então, acaba surtindo um efeito, né, em algumas pessoas. Mas quando fala aqui que não vai prosperar, é que não vai destruir. Por exemplo, não existe, né, a pessoa conseguir falar, o livro de Mórmon, ele é falso. Não consegue provar, porque é verdadeiro. Então, o máximo que a pessoa pode fazer é colocar a opinião dela firme ali, mas ela não tem um argumento, né, alguma prova para dizer que não é, tá bom? Então, é nisso que nós estamos falando aqui. Então, arma alguma contra a igreja vai prosperar, tá bom? Não vai derrubar a igreja, é isso que está dizendo aqui. Versículo 10 e 11, os últimos 2 versículos aqui diz: e se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio e devido tempo será confundido. Então, aqueles, né, que fazem material contra a igreja, a gente vê que eles ficam confusos. Não é que eles estão resolvidos e têm a verdade, aí eu descobri. Não, a gente vê que eles usam, inclusive, né, de inverdades para ver que é algo pessoal ali que eles têm, né, contra o evangelho, é algo pessoal ali que eles têm, porque eles não têm um forte argumento, não, tá bom? Então eles ficam confundidos. E no próprio e devido tempo do Senhor,
eles vão saber que eles estavam indo contra o evangelho. Tá bom? Versículo 11 aqui, finalizando, diz: portanto, guardai os meus mandamentos, eles são verdadeiros e fiéis, assim seja, amém, né? Então aqui finaliza essa parte aqui da sessão. E aí eu peguei aqui no próprio manual do Vem Segue-me, traz aqui algumas ocasiões de como Jesus Cristo, ele defendeu a verdade, quando ele foi atacado aos críticos. Aliás, a frase diz assim no manual: como o Salvador respondeu aos seus críticos durante o seu ministério mortal. Aqui estão alguns exemplos. Aí eu peguei alguns aqui para compartilhar, que está no manual, tá bom? Então aqui diz em Mateus 26, versículo 59. E os principais dos sacerdotes e anciões dos sinédrios buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem matá-lo. Mas não o acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim, chegaram duas testemunhas, né, falsas, e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Veja que são testemunhas falsas, né? Jesus Cristo não disse isso. Quando Jesus Cristo disse essa frase, ele veja que eles tira do contexto. Jesus Cristo falou, se eles derrubarem o templo de Deus, em 3 dias ele iria edificar novamente. E o templo que Jesus Cristo estava falando era o próprio corpo. Cristo nunca disse que ele ia derrubar o templo. E aqui as testemunhas falsas estão falando, nós ouvimos ele dizer que ele iria derrubar o templo e depois levantar em 3 dias. Né? Então veja que eles mudam, né, a fala, né, colocam palavras na boca de Jesus aqui. Tá bom? Então eram testemunhas falsas. E aí os sacerdotes, conforme eu mostrou aqui, né, os principais dos sacerdotes, os anciões do Sinédrio, eles pedem uma explicação para Jesus Cristo. Vamos ver qual é a resposta de Cristo a essa crítica, né? Levantando-se o sumo sacerdote disse: não responde as coisas alguma com que te depõe contra ti, ou seja, essas acusações contra ti, né? O que você tem a dizer, Jesus? Jesus então responde em Mateus capítulo 26, o versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio, não respondeu nada, porque ali eram testemunhas falsas. Então veja que não é tudo que você tem que responder. Falaram mal aqui, já o dedinho, né? Hoje em dia na rede social já começa a coçar o dedinho ali, começa a falar algumas coisas ali, palavras até agressivas, né? Contra outras pessoas ali. Então devemos tomar cuidado e ver que, conforme o manual falou, não existe uma maneira padronizada para todos. A gente tem que seguir o Espírito. E aqui Cristo, nesse caso, nessa pergunta aqui, Cristo ele guardou silêncio, não respondeu. Quando ele esteve também perante Herodes, né, ele não respondeu a nenhuma das perguntas de Herodes. Né? O Herodes foi a única pessoa aqui no Novo Testamento que esteve face a face com Jesus e nem sequer ouviu a voz de Jesus. Né? Jesus não respondeu a nenhuma das perguntas de Herodes, ele guardou silêncio. Então, às vezes, é bom a gente manter silêncio em algumas coisas. Não estou falando que nós não devemos defender a verdade, tá bom? A gente vê que em alguns casos Jesus Cristo respondia. Por exemplo, em Mateus 18, versículo 15, Jesus Cristo ensinou um comportamento para nós. Ele diz aqui, ó: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganharás um irmão. Então, se alguém fez alguma coisa, a gente não tem que ir lá na rede social falar da pessoa, coisa assim. Vai lá entre você mesmo e a pessoa e tenta resolver, né? É isso que Cristo ensina aqui. E também aqui, Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para o falar e tardio para irar. Então, sermos mais prontos para ouvir do que para criticar ou ser tardio, ou seja, atrasado para falar. Ser mais ponderado, tá bom? Então é isso. Na verdade, Deus ele não precisa de advogados, tá bom? Ele precisa de testemunha. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós testemunhamos do que ele fez, principalmente na nossa vida por meio do Evangelho. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.